Vamos começar a gravar. Só boa tarde, né? Boa tarde para todas e todos. Essa é a terceira aula daquela formação continuada que nós começamos lá em março, que é justamente para tratar de assuntos que são mais de gestão e que a gente ainda, né, não tem a formatação do curso para ministrar a vocês. Então, esse é um projeto que nós fizemos no ano passado, deu muito certo, e agora esse ano novamente a gente repete, tá? Hoje nós temos a honra, né, de ter presente aqui o coordenador lá do Cadastro Único, da Secretaria de Cadastro Único do Ministério da Cidadania, que é o Fernando. O Fernando, que foi meu professor no curso de formulários, né, para entrevistadores. Eu também. Nós fizemos o primeiro piloto online, gente, porque quando eu entrei já era pandemia, então eu não fui em Brasília fazer curso também, presencial. Mas o Fernando é ótimo, eu recorro a ele o tempo todo quando a gente tem perguntas, né, e etc. Quando a gente tem alguma dúvida ou situações mais complexas, eu sempre recorro ao Fernando. Direto eu estou, né, perguntando para ele alguma coisa, enchendo o saco dele. Ele vai entrar mais na segunda parte, né, na verdade na terceira parte, porque a gente está naquela dinâmica. Eu vou dividir vocês em 3 salas, cada sala vai ter um monitor, né? Os monitores de hoje são o Ivan, a Suene, o Eduardo. Cada um vai apresentar para a sala um problema, né? Uma situação que vocês estão corriqueira, que vocês mesmos trazem para a gente, e a partir dessa situação vocês vão discutir. Então, imediatamente quando entrarem na sala, vocês já elejam um relator, né? Que vai ser o orador, que vai ser a pessoa responsável entre vocês para apresentar a solução, né? Ou o que vocês imaginaram que é possível fazer com esse caso, tá? E em seguida segue a discussão e o relator ou a relatora vai anotando. Aí a gente volta para a sala grande e na volta cada relator vai apresentar o seu problema, né? E as possíveis soluções para ele, tá? E depois o Fernando entra com a apresentação dele, né? E depois a gente tira dúvidas. Tá certo? Boa tarde, Fernando. Você pode se apresentar? Não sei se o Fernando está com problema. Acho que ainda não, né? Não conseguiu abrir o som. Mas então tá. Então eu vou passar só para falar uma boa tarde para vocês e colocar as regras também, né? A Suene é boa nisso. Vou passar a palavra para o Ivan, para a Suene e para o Eduardo. E aí a gente já divide as salas. Boa tarde a todos. É com enorme prazer que a gente está aqui para colaborar com todos. Meu nome é Ivan, trabalho na coordenação e a gente está aqui para ter um encontro profícuo no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigada, Ivan. Boa tarde, pessoal. Muita gente já me conhece, né? Suênia. E também faço parte da equipe, né, da coordenação estadual. E vamos aí aprender mais um pouquinho hoje, né? Vamos explorar muito aí, tá, pessoal? Vamos fazer bastante perguntas para o Fernando aí. E vamos aprender bastante, tá bom? E eu vou ficar com uma turma, né, Helena? Daqui a pouco, né? No caso 2. E aí nós vamos estudar esse caso lá. Obrigada, Suene. Pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui, né, reunidos, a gente, né, tratarmos aí, né, aprendermos um pouco mais sobre a
gestão, cadastro único, PAB, e, né, esse encontro que nos favorece esse aprendizado, tá bom? Então, creio que todos aqui já me conhecem, né? Tranquilo, estamos aí firmes, fortes, né? Quem conversa comigo muito aí no privado também, tá? E é um prazer estar aqui novamente com vocês aí, e junto da equipe. Helena, eu esqueci de falar, né, da, das regrinhas aí, né, o microfone aí desligado, né, a câmera, muito cuidado com a imagem, tá, pessoal? Que é uma coisa muito séria, a imagem da gente, né? Então, muito cuidado aí, tá? Se quiser deixar a câmera ligada, pode deixar, mas se quiser fechar também, fique à vontade, tá bom, pessoal? E cuidado com o microfone aí, que vocês ficam falando aí, a gente fica escutando tudo. Isso. Então tá, ó, não fiquem tontos. Eu vou dividir vocês, vocês vão para uma sala paralela, tá? E, e aí a gente vai, eu vou organizar, por isso que eu não vou aparecer, vocês vão, vou ficar na organização mesmo, tá? Até daqui a pouco. Ninguém foi? Foi feita a divisão certinha, Helena? Tranquilo? Foi, mas voltou. Eu fechei as salas para ir novamente. Eu que pedi para retornar, Vanessa. É porque deu um erro aqui, tá terminando de fechar as salas. Aí eu vou pedir para ir de novo. Só um minutinho, tá, gente? Helena, voltei para a sala, não sei por quê. Voltou, eu que voltei. Vocês todos. Gente, eu voltei todo mundo porque teve um problema. Já vou arrumar de novo. Vocês já vão de novo. Ah, beleza.
Ivan, você não ingressou? Oi? Você não ingressou na sala, né? Não entrei, não. Uai, não coisou minha sala ainda? Já está na sala? Não, você Não não está. entrou. Espera aí que eu vou tentar. Ah, tá. Tem 14 pessoas aqui participando. Não, mas esses 14 não entraram na sala. Entra de novo. Na... Eu vou te remover, você entra de novo. Sair daqui e entrar de novo? Isso. Tá, Então, deixa eu falar com a sala 1. tá. Helena?
Todo mundo voltou para a sala maior? Estamos Todos aqui. voltaram ficar. Eu voltei. Eu acho Acho que que sim. caiu aqui, e aí caiu todo mundo, porque eu sou administradora. Espera aí. Vou ver se eu consigo pôr vocês todo mundo de volta nas mesmas salas. Mas eu já tinha terminado, Helena. Você, quem? A O sala. nosso cortou. Nós começamos tarde, cortou aqui um pouco. Não. Mas já tinha Ah, falado. vai, já. Pode ter dado tempo mesmo, que são 20 minutos. Mas vocês conseguiram fazer a discussão? Sim, o povo, assim, o pessoal está muito tímido, né? A gente abre o microfone, fala no chat. Tá igual na minha também. Foi tudo por chat. E vocês conseguiram ter Tá resultados? tímido. Já terminaram a discussão? Sim, a sala 2, sim. A um já, Ivan? A um não terminou, não. E a 3, Eduardo? Olha, até onde nós voltamos aqui, acho que o pessoal tinha se manifestado, né? O pessoal ficou bem tímido, bem quietinho aqui, não falaram muito. Eu vou dar mais 10 minutos para o pessoal terminar, tá? Beleza. E aí a gente volta. Eu pensei em fazer isso, só que algo mais. Te mandar uma apresentação aqui, porque pode ser que eu não consiga nem passar a apresentação. Aí você passaria, entendeu? Eu te mandaria aqui no WhatsApp, você colocaria a apresentação, compartilhava ela, né? Quando você apresentar. E aí eu escutaria pelo celular e tentaria falar também aqui no PC, se funciona.
Uhum. Janaína é uma
Voltamos. Voltamos todos? Todo mundo voltou já? Uhum. Estamos aqui. Ah, perfeito. Então, agora eu vou passar a palavra, né, primeiro para o Ivan, que é o primeiro caso, e para a sua turma, né, acho que a Milena que ficou, né, como relatora, mas ela estava sem áudio. Você que vai escrever, né? Milena, você pode compartilhar a tela do que você escreveu, você sabe fazer? Você vai no verdinho aí, nesse verdinho aqui, ó, de compartilhar a tela. Eu acho que no seu pode estar share, e aí você compartilha. Ou se você quiser me mandar. A Milena está compartilhando. Ivan, você quer dizer o caso? Hã? Qual que foi o seu caso? O meu caso foi o seguinte: a entrevistadora percebeu na entrevista que a renda informada não condiz com a realidade. Como proceder diante deste caso? A Milena está compartilhando a tela aí. Aí a Sara de Oliveira falou que era para proceder visita. A Cristina de Planaltina disse que pede para assistente social visitar e verificar as informações. A Francilane visita. A Iana Campo Alegre de Goiás visita. A Marli, Carla e Nilza deram a ideia de fazer uma visita, verificar informações e assinar uma declaração. A Iana Campo Alegre de Goiás visita. Diz que mês passado fez 9, legal. Rosângela, aqui conversamos com a pessoa, explicamos a realidade do cadastro único e se ela manter a informação, fazemos visita. A Sara, eu deixo bem claro na hora da entrevista que a omissão de informações pode prejudicar a pessoa. Existem outras bases de dados. Sou bem franca, isso porque a minha cidade é minúscula, todo mundo conhece todo mundo, mas quando é alguém que não conheço, passo todas as informações e depois procedo visita. Na maioria das vezes é mentira. Turvânia, Sara de Oliveira. A Marli, se é mesmo a pessoa sendo chamada para atualizar e continuar mentindo, explicar o motivo da averiguação e falar que não adianta mentir. Sara de Oliveira, Turvânia, Goiás, tem isso também, Marli, eu mostro o motivo. Marli, pedir documentação, comprovante de renda. Milena, eu penso que ter uma conversa franca é importante, se caso a pessoa insistir na mentira, explicar a situação, falar sobre a averiguação e posteriormente fazer visita, já que insistem tanto na mentira. Bem, foi dito também que existem bases de dados de outros órgãos do governo federal, e por conta disso, mesmo que a pessoa fale, por exemplo, que não trabalha de carteira assinada, em outro lugar vai constar algo bem diferente do que a pessoa está alegando. Explicar isso para o beneficiário é muito importante. Nilza, explicar também para o usuário que omitir informações é crime sob pena da lei, artigo 299. Rosângela, quando omite informações, nós temos as leis. Cristina de Planaltina, o povo insiste em omitir informações, mesmo a gente falando, eles mentem. E uma falou que fez um cadastro com o esposo, quando a pessoa ficou sabendo que a renda era superior ao perfil, ela veio 2 dias depois dizendo que havia separado. Bem, foi isso aí que a Milena explicou, que nós discutimos no grupo. Muito bem, né, teve realmente bastante contribuições, né? Essas falas aqui no seu grupo, elas refletem bem o que a gente vem ouvindo, né, nos nossos grupos de WhatsApp, o que a gente vem conversando no dia a dia, né? Mas ótimo a apresentação, importante a questão de que a maioria aqui colocou a questão da visita, mas eu vou deixar os comentários para mais tarde, né? Para a gente, depois da apresentação do Fernando, que eu acho que vai ser mais interessante. Obrigada, Milena, obrigada, Ivan, obrigada ao grupo 1, né? Agora vamos para o grupo 2, Suênia.
no meu grupo ninguém fala, né? Só no chat lá, todo O grupo mundo do Ivan também, né, Ivan? quietinho, né? Olha, o nosso caso, né? Era o 2. A família procurou o posto de cadastro único no município onde mora e realizou a inclusão. Durante a entrevista, deixa claro que precisava ocultar parte da renda. Portanto, o entrevistador informou a renda correta. Após 10 dias, a família foi a outro município com o endereço de uma chácara e fez a solicitação de transferência, mesmo morando no município anterior. Tá. Aí a resolução, no nosso caso, né, se pautou em fazer visita, né, eles colocaram fazer visita no município, né, que fez a inclusão, né, e no município de transferência, comunicação também com o coordenador do município vizinho, e verificar na saúde e educação, né, onde essa pessoa está sendo atendida e qual escola essas crianças, né, caso tenha criança, estão matriculadas. E é esse a nossa resolução. A questão é uma pergunta muito pertinente, que foi colocada também no chat. Helena, eu verifico que a inconsistência dessas informações. E depois de constatado, o que eu faço? Uhum. Quais são os passos? Vamos guardar a pergunta, né? Quais são os próximos passos? Essa pergunta foi a pergunta se eu não me engano, foi da Ana, né, Ana? Uhum. E aí eu falei assim, não, vamos guardar essa perguntinha para após a apresentação. Eu gostei muito que aqui na solução, né, o seu grupo lembrou de se comunicar com o coordenador do município vizinho. Gente, esses casos todos que estão aqui são casos que aconteceram, tá? São casos trazidos por vocês mesmos. Não, perfeito. Obrigada, Suênia. Eduardo. Opa, então vamos lá. Nós ficamos com o caso 3, né? Eu vou apresentar o caso aqui, logo eu passo a palavra para a oradora da nossa turma, né? Que é a Patrícia, lá de Itaguari. E aí ela coletou as informações, tudo certinho, ela vai repassar aqui quais foram as soluções apontadas pela turma. Então, o nosso caso a família chega orientada por um advogado, né, a não incluir ou realizar a retirada de uma pessoa da família, né, daquele grupo familiar com renda, por estar em processo de solicitação do BPC. E aí houve, né, a apresentação dos casos aí em cada município e, Patrícia, está contigo a palavra. Então, o nosso grupo, a maioria se manifestou, né, que não aceita, não faz. A Patrícia Silva diz que quase todos os dias recebe gente enviada de advogado, sindicato rural. A Thaís de Niquelândia nega a retirada. A Vanessa diz que segue as regras. Vanderlei também não retira. Esqueci a pessoa de Poços de Goiás, diz que encaminha para visita domiciliar. A Solange também fala que já fala para a pessoa que não pode. E a Thaís alerta sobre a perda de benefício, porque ela citou que é melhor um pássaro na mão que 2 voando. E eu tinha me manifestado que, às vezes, em alguns casos, eu já cedi sim, porque a pressão é tanta, e aí o beneficiário vem e afirma que não, que é assim, que às vezes, dependendo de algum caso, até hoje, eu nunca bati de frente com nenhum. Tem pouco tempo que a gente está aqui, tanto eu quanto a outra. Até hoje, a gente ainda não pegou nenhum caso, sim. Mas já aconteceu de eu mesma já acabar cedendo, porque eu vi que não era uma coisa tão, assim, errada, eu acabei cedendo, eu confesso. Uhum. Bom, então tá. Gostei da sua sinceridade. Que bom que você foi sincera, né? Tudo isso a gente vai trabalhar no debate, né? Obrigada, viu? Obrigada, Eduardo. Interessante que as pessoas, assim, têm falado, né? Não vou retirar, né? Proceder visita, que é um dos procedimentos bem, né, destacados para a gente fazer mesmo.
porque isso tudo traz qualidade para o cadastro único. Mas isso, né, sobre isso, quem vai falar com vocês é o Fernando mesmo, né? O Fernando, ele está na Coordenação Geral de Gestão de Processo de Cadastramento lá na SECAD, que é a Secretaria Nacional de Cadastro Único, no Ministério da Cidadania, né? E vou repetir, ele foi meu professor da Suene, na turma piloto desse formato que muitos daqui participaram, que é o de online, né, para formulados para entrevistadores, e foi um curso muito bom, porque o Fernando ele é muito detalhista e ele é muito correto com o que está dizendo, né, a legislação. Eu amo isso, né? Eu acho que a gente tem que ter esse hábito mesmo, tá? Fernando? Boa tarde, gente. Boa tarde. Estão me ouvindo? Fernando. Estamos sim, ouvindo bem claro. Que bom. Eu acho que eu Pela não vou sua ligar a presença. câmera ainda, porque talvez no finalzinho, porque eu fico com medo de cair aqui, pessoal. Eu estava com um probleminha, infelizmente, aqui na internet, Uhum. e só agora há pouco que melhorou. Ainda bem que melhorou a tempo, né? Mas, enfim, infelizmente eu não consegui ouvir muito o que vocês disseram, eu mais li o que o pessoal estava digitando, né, e mostrando aqui, compartilhando, mas tudo bem, né, faz parte, e às vezes acontece isso nos trabalhos online. Até por improvisação também, eu pedi para a Helena compartilhar a apresentação, porque eu acho que se eu colocar aqui, pode ser que a gente perca o contato, tá? Acho melhor não arriscar, porque eu fiquei um bom tempo aqui sem conexão. Tá. Estou tentando compartilhar aqui, Fernando. Tá bom. Enquanto isso, pessoal, eu sou o Fernando, né? Como a Helena disse, trabalho no Ministério com o Cadastro Único, eu trabalho desde 2010. Então, eu tenho 12 anos de Cadastro Único e sou um dos instrutores, né, que a gente tem lá no Ministério, tanto da capacitação de entrevistadores, quanto da capacitação de gestão. E cuido também da capacitação de sistema, né, operacional, apesar de que a Caixa aqui ministra, mas eu que coordeno e tenho essa parceria com a Caixa aí lá no Ministério. Tá bom? Vocês estão me ouvindo? Eu estou com um problema aqui. Estou passando para compartilhar. Tá dando para ouvir, só não tá compartilhado ainda. Pois é. Eu estou pedindo para o Eduardo compartilhar. Vou compartilhar aqui, Helena. Tá, obrigada, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Valeu. Eu não estou conseguindo nem pegar o comando de volta aqui. Não, vou compartilhar aqui já. Está abrindo aqui o arquivo. Eduardo. Apareceu? Para mim apareceu aqui. Ótimo. Tá certo? Tá aparecendo para todo mundo aí, gente? Tá aparecendo aqui. Compartilhar. Beleza. Helena, o pessoal está pedindo um link de presença. Tá, vou pôr de novo. Se eu tiver algum probleminha com o áudio, pessoal, avisem aí, tá? Certinho, Fernando. Beleza. Então, a Helena me explicou, né, que é uma capacitação continuada que vocês estão passando aí por meio de módulos.
E o assunto de hoje, a gente costuma tratar com essa apresentação que eu trouxe aqui, tá? Eu até dei uma pequena adaptadazinha, mas geralmente a gente costuma usar ela quando o tema é o assunto de hoje, né? Essas inconsistências cadastrais, omissão de informação, enfim, tá? Primeiro, o que é que a gente fala? Primeiro, a gente tem que situar bem, claro, eu sei que todo mundo sabe o que é o cadastro único, mas a gente precisa sempre lembrar do público que a gente está tratando, né? Então, o cadastro único, ele identifica e caracteriza socioeconomicamente as famílias de baixa renda. Então, a gente não pode esquecer em nenhum momento que o cadastro único, ele tem como público as famílias de baixa renda. Por que eu estou dizendo isso? Pode passar para mim, Eduardo, o próximo slide. A gente tem algumas premissas, né, no cadastro, que seriam ali ideias para que a gente possa chegar no que a gente quer que o cadastro seja no final, né? Então, essas premissas é que fazem com que o cadastro seja o que ele é hoje. A gente tem as 5 principais premissas do cadastro, e uma delas, a primeira, é a autodeclaração. Por que o cadastro ele é autodeclaratório? Aí, só para fazer uma explicação de como que a gente chegou na autodeclaração lá no início, quando a gente fez o cadastro único, né? A ideia da autodeclaração veio pelo seguinte: a gente tem ali, digamos assim, 2 caminhos, né? A gente viu que a autodeclaração poderia fazer com que algumas famílias tentassem se beneficiar de alguma maneira, se aproveitar de alguma maneira da autodeclaração, né? Mas também tinha pelo outro lado, que foi o que prevaleceu, a questão da facilidade para poder cadastrar as famílias no cadastro. Então, foi por isso que eu estava enfatizando, lá naquele primeiro slide, que o cadastro único ele trata de famílias de baixa renda. Então, a gente percebeu que a autodeclaração seria muito importante para a gente conseguir cadastrar as famílias que a gente quer cadastrar. A gente não pode perder as famílias de baixa renda, então a gente não pode dificultar esse cadastramento. Se a gente for, por exemplo, exigir um comprovante de renda, a gente pode dificultar determinado cadastramento. O cadastro, inclusive, ele não exige nem documentos, né? Se a gente for ver o lado da entrevista em si. A gente deve fazer a entrevista da família, mesmo se ela não tem documentos, aquela questão do sem registro civil. Por quê? Porque é para facilitar o cadastramento. Então, ou seja, prevaleceu na ideia de se colocar a autodeclaração no cadastro único, prevaleceu a questão de facilitar o cadastramento do público que a gente quer beneficiar. A gente sabe que tem o outro lado, que algumas famílias poderiam ali tentar se beneficiar dessa autodeclaração, porém, para a gente, o que importa mais, digamos assim, é que as famílias de baixa renda vão conseguir acessar as políticas, serem cadastradas mais facilmente com a autodeclaração, certo? Então, é a primeira premissa aqui, a autodeclaração, só para explicar para vocês por que é autodeclaratório o cadastro único. Inclusive, pessoal, a autodeclaração, ela é considerada um ponto forte do cadastro. E aí não é nem só em questão nacional, não, tá? É internacional mesmo. Quando a gente tem visitas de outros países, né, e o cadastro ele é reconhecido mundialmente, muitos países seguem o modelo que a gente tem, a autodeclaração é considerada um ponto forte, porque facilita o cadastramento das famílias ali que teriam mais dificuldade, até pela situação delas, de serem cadastradas se fosse diferente, tá? Uma outra premissa que a gente pode tratar também, que tem a ver com o tema de hoje, né, é essa quarta premissa, a checagem de dados a posteriori. Ou seja, a gente faz uma checagem posterior. O cadastro ele é autodeclaratório, ok? Então, a gente vai registrar a informação que a família deu, né, no sentido de entrevista mesmo, eu faço a pergunta, o RF responde. Isso é uma entrevista, e você coleta a informação que foi dada na resposta. Beleza, mas a gente faz a checagem posteriormente, que é essa quarta
premissa do cadastro. Por quê? Porque a gente, tudo bem, autodeclaração para facilitar o cadastramento, mas a gente também quer a qualidade dos dados lá no cadastro único. A gente costuma dizer lá no Ministério que a gente quer que o cadastro seja uma fotografia da situação real da família hoje. Ou seja, na hora que você tira a foto, que seria o nosso formulário, é aquilo ali que está acontecendo com a família hoje. Então, a gente também quer a qualidade dos dados. Por isso que a gente tem essa checagem a posteriori, né? Autodeclaratório, mas a gente checa depois, ok? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Pode passar, por favor. Aqui é só para mostrar para vocês, como eu disse, isso aqui são pontos fortes, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente também pelos países que visitaram a gente para conhecer o cadastro, né? Acho que o que vale para hoje aqui é esse segundo, que ele é inclusivo, que é justamente o que eu estava dizendo para vocês por conta da autodeclaração. O cadastro único hoje ele é inclusivo por conta da autodeclaração, né? Então, ele é um cadastramento descentralizado que não exige comprovações. Pode passar. Uma outra lógica que a gente tem no cadastro é essa questão da gestão compartilhada, né? Lá na capacitação de gestão, inclusive, a gente fala um pouco disso, que a gente tem atribuições do governo federal, atribuições do governo estadual e atribuições do governo municipal. E é o compartilhamento dessas atribuições que facilitam ali, que ajudam, que fazem com que o cadastro seja o que ele é hoje. Mas aqui no cantinho esquerdo, também é importante vocês darem uma olhada, que a gente fala de entes autônomos. Então, os municípios são autônomos. O que quer dizer isso? Que eles podem tomar decisões e atitudes e ações autônomas, né? Claro, tem sempre que seguir a legislação do cadastro, mas eles também podem, seguindo a legislação, ter ações próprias, individuais deles ali, municípios. Ok? Pode passar, por favor. Então, só para enfatizar para vocês, a gente tem várias responsabilidades, né, do governo federal, várias responsabilidades dos estados, dos municípios, mas aí eu trouxe aqui só duas do governo federal, que tem a ver com o assunto de hoje, né, com as inconsistências que a gente tem de informações no cadastro. Então, uma das responsabilidades do governo federal é definir estratégias para melhoria da qualidade das informações, ou seja, o governo federal está preocupado com a qualidade dos dados, né? Ele está preocupado com aquilo que eu disse, que é a família estar ali com a fotografia da situação real dela hoje. Por quê? Porque a gente quer diagnosticar a vulnerabilidade, tratar em cima daquela vulnerabilidade que a família tem, né? Por meio de programas e políticas. Se não for a informação correta lá no cadastro único, a gente não vai conseguir direcionar corretamente as políticas e os programas para as famílias corretas, né? Então, a gente tem sim essa preocupação e está na legislação que o governo federal precisa se preocupar com a melhoria da qualidade das informações. E um exemplo que eu posso dar aqui é que a gente faz a averiguação cadastral, né? Tem outras estratégias, mas a mais conhecida é a averiguação cadastral, que a gente faz batimento de dados para poder chegar na qualidade ali da informação que está registrada no cadastro, certo? Que é batimentos que a gente faz, né, comparando as informações do cadastro único com outros registros administrativos do governo e manda o município atualizar lá se a gente encontrar alguma inconsistência ou indício de inconsistência. Outra responsabilidade que a gente tem no governo federal, relacionada ao tema, é adotar medidas de controle e prevenção de fraudes ou inconsistências cadastrais. Então, percebam que o governo federal tem também que se preocupar com a prevenção, né? Ou seja, agir antes que a informação, que a inconsistência esteja lá na base do cadastro. Prevenção. Um exemplo que eu posso dar aqui é com relação ao que a gente fez com o sistema, com a V7. Se preocupando aí com hackers, por exemplo, hoje o sistema ele tem uma segurança bem maior do que tempos atrás, né? Um hacker hoje dificilmente consegue entrar no nosso sistema. Por quê? Porque está na legislação que a gente precisa se preocupar, né? Prevenir fraudes e inconsistências. Então, a gente fez isso junto com a Caixa
de trazer mais segurança para o sistema. Só para dar um exemplo para vocês entenderem, primeiro, que o governo federal tem que se preocupar com as inconsistências que tem no cadastro, com a qualidade das informações, ok? Pode passar. Aí aqui é só para falar um pouquinho da averiguação, acho que eu já até falei um pouco, porque era um exemplo que a gente tinha ali, né? Então, a averiguação cadastral é um exemplo que a gente tem daquilo que eu falei, que o cadastro é autodeclaratório, porém tem a verificação posterior. Ele vai nesse sentido. Então, a gente registra a informação da família, mas depois, se a gente encontrar inconsistência, a gente tem que ir atrás para atualizar ou tirar essa inconsistência do cadastro. Ok? Agora, vamos ver um pouquinho as atribuições aqui da gestão municipal. Também, de novo, eu separei só o que tem a ver aqui com o tema, né? Que a gente tem várias responsabilidades da gestão municipal, acho que é o que mais tem atribuições, né, na legislação. Mas com o tema de hoje, a gente tem promover a apuração e o encaminhamento de denúncias sobre irregularidades do cadastro único em âmbito local, ou seja, o município tem que apurar se chegar uma denúncia. Tem uma denúncia de que uma família está com informação incorreta lá no cadastro. É atribuição do município apurar, certo? E uma outra atribuição, adotar medidas, a mesma que tem lá para o governo federal, medidas para controle e prevenção de fraudes ou inconsistências. Ou seja, o governo municipal, a gestão municipal, também tem que se preocupar com controle e prevenção. Também teria que agir ali antes da informação já estar no sistema, né? Já está ali no formulário físico, enfim. E aí eu coloquei aqui 3, 4 exemplos que a gente tem de fatos reais, tá? De municípios que trabalham nesse sentido aqui de adotar medidas de controle e prevenção. Batimento de dados, que é o que o governo federal também faz, né? Então, o município pode tentar fazer parcerias com o Estado, com outras secretarias, enfim, para poder fazer batimento de dados, comparar as informações, né, da família com outras informações que o município possa conseguir. Um outro exemplo que a gente tem, ações educativas. Então, como é para prevenir, né, que a informação incorreta chegue, seria bom educar. Então, a gente tem ali, a gente já viu, né, ações educativas com cartazes em escolas, para as famílias, tentando conscientizar, né, a família de que ela não pode prestar informação incorreta, que ela pode tomar o lugar de outra família, que ela, colocando informação incorreta, ela pode ser punida, enfim. Não só cartazes, mas outros exemplos que a gente tem também de palestras com famílias, né? Aí só para dar um exemplo aí do que o município pode fazer com relação à prevenção, né? E como eu disse, pessoal, o município ele tem autonomia, né? Tem que seguir a legislação, mas ele consegue, se ele for criativo, fazer algumas questões aí na prevenção. Outro exemplo que a gente tem aí é mais visitas domiciliares. Então, a gente reconhece que a visita domiciliar é o meio mais ideal ali para poder identificar as características da família. Quando você faz uma entrevista, né, com visita domiciliar, a gente entende que é mais fácil de você identificar alguma inconsistência, né? Então, também é um meio ali de você tentar prevenir fraude no cadastro ou inconsistência, certo? A gente tem até um município, claro, um município pequeno, né? A gente sabe que nem sempre é possível, mas a gente conhece um município que ele é 100% visita domiciliar. Todos os cadastros dele é feito por meio de visita domiciliar, justamente pensando nessa questão aí de controlar e prevenir inconsistências no cadastro, certo? Pode passar, por favor. Então, pessoal, ali foi só para mostrar para vocês que tem algumas coisas que já podem ser feitas com antecedência, né? Ou seja, para prevenir. Porém, a gente sabe que a realidade hoje é que tem já inconsistências no cadastro, tá? Então, o que fazer e como proceder quando há suspeita ou denúncia que o RF declarou alguma informação falsa? Então, aqui a gente já vai tratar do caso com ele já no cadastro, né? A inconsistência já está presente lá no cadastro único.
E aqui a gente está falando de duas coisas, tanto na suspeita, porque veio uma denúncia, né, quanto na suspeita da própria gestão. Às vezes o próprio entrevistador, a própria gestão municipal, suspeita que aquela informação ali não está correta. Então, nas duas situações, seja por denúncia ou porque é uma suspeita da própria gestão, o que é que a gente deve fazer? O que o município tem que fazer? Adotar as providências necessárias para apurar, porque é isso que está escrito na legislação, ele tem que apurar, certo? Então, sempre que tiver uma denúncia ou uma suspeita da própria gestão, a apuração tem que ser feita, certo? Para manter a qualidade da informação lá no cadastro único, que é aquela questão que eu trouxe. A gente quer que seja uma fotografia da situação real da família hoje, certo? Então, o que é que diz a legislação? Que a gente tem que fazer, né? Ali o município vai ter que fazer. Já tem a suspeita ou a denúncia. Visita domiciliar, certo? Então, o servidor responsável ele vai fazer essa visita e identificar se ocorreu alguma omissão de informação ou prestação de informação falsa. O servidor, então, faz a visita e vai tentar identificar ali se de fato procede aquela denúncia, se de fato procede aquela suspeita inicial que o município tinha, tá? Mas ele vai ter que ver, além disso, se a família agiu de má fé. Ele tem que ver isso também. Por quê? Porque pode ser que aquela informação ali, vamos dar um exemplo, né? A mulher não informou o marido no cadastro. Pode ser que ela não tenha informado, e aí chegou a denúncia de que ela era casada. Pode ser que ela reatou um casamento depois que já tinha feito a atualização cadastral, por exemplo. Então, ela não teria agido de má fé, ela só não teria atualizado o cadastro, né? Aí, só para dar um exemplo. Mas pode ser também que ela tenha agido de má fé, que no dia da entrevista, ela estava realmente casada e não informou o marido. Então, nesse caso, aí houve má fé para poder participar ali de algum programa, né? Então, duas coisas que têm que ser feitas ali na visita. Identificar se realmente a informação, né, a suspeita, realmente é uma suspeita que não é só indício, realmente está acontecendo ali uma fraude, uma inconsistência, e se houve ou não má fé. Essas duas questões, certo? E aí, como que a gente vai fazer isso? Tem uma espécie de passo a passo, tá? Pode passar para mim, por favor. Então, a gente tem um passo a passo que é para ser feito aí, então, durante a realização da visita, tá? E aí tem 3 procedimentos possíveis após essa visita. O primeiro, que é essa letra A, é quando não tem a confirmação dos indícios de irregularidade. Então, se o servidor municipal foi lá, fez a visita, né, e viu que a suspeita que ele tinha, que o município tinha, ou que a denúncia tinha dito, não confirmou o indício, o que é que o município vai fazer? Esse servidor vai fazer um parecer, né, e o cadastro da família vai ter que ser atualizado. Então, ele vai fazer a atualização e esse parecer vai ser nesse sentido, dizendo que ele foi lá, visitou e verificou que não procedia, que não tinha indício, não tinha irregularidade nenhuma, não tinha inconsistência, certo? Esse parecer, inclusive, ele vai ser, claro, diferente na letra A, B e C, mas ele sempre vai ter que estar presente, tá? Então, sempre que se tem uma suspeita ou uma denúncia, vai existir esse parecer do servidor. Nesse caso aqui da letra A, vai ser um parecer só dizendo que não confirmou ali o indício de irregularidade, não houve irregularidade. Letra B, que é a segunda possibilidade. Durante a visita, o servidor percebeu que não foi possível, é impossível confirmar se houve ou não ali a irregularidade. Ele não consegue identificar. Se ele não conseguir identificar, ele vai atualizar o cadastro de novo e vai pedir para o RF assinar um termo específico, tá? Esse termo específico, que daqui a pouco também tem ali o modelo para mostrar para vocês, o RF ele tem que assinar, se responsabilizando ainda mais pelas informações que ele tinha prestado, certo? Já que não foi possível comprovar aqui, nem identificar se teve fraude, inconsistência ou não, irregularidade ou não. Quando o RF assina esse termo, pessoal, sabe o que está querendo dizer? Está querendo dizer que o município está fazendo a parte dele,
porque ele fez a visita e deu esse documento para o RF assinar, né? E está querendo dizer que a família está se responsabilizando ainda mais por aquela informação. Por isso que tem na legislação, é com esse intuito, né, que tem lá na legislação, esse termo específico para o responsável familiar assinar, certo? Pode passar para mim, por favor. E no terceiro caso, aí a letra C, é quando se confirma a ocorrência de irregularidade, ou seja, durante a visita, o servidor percebeu que, de fato, a denúncia procedia ou a suspeita que o município tinha procedia. Nesse caso, o parecer feito pelo servidor vai ser feito nesse sentido, de que houve irregularidade, mas ele ainda tem que ver se foi má-fé ou não do RF, que é naquele sentido que eu também já disse, né? Sem má-fé, vai só atualizar o cadastro da família e pedir para o RF assinar o termo específico, porque não houve má-fé. Então, você pode só atualizar. Peraí, eu identifiquei que tem uma irregularidade. Está constando aqui essa renda, mas não está constando essa renda aqui, mas a família tem essa renda. Então, o que vocês vão fazer? Vão atualizar o cadastro, o RF vai assinar ali o termo específico, né? Mas aí vocês viram que não foi má-fé da família. Então, tudo bem, coloque isso no parecer. Certo? Então, sempre vai ter que emitir esse parecer, pessoal. Se teve má-fé, então, com má-fé, esse último parágrafo aí, o gestor municipal ele vai efetuar a exclusão do cadastro da família, do sistema do cadastro único e preencher a ficha de exclusão da família. Então, o parecer nesse sentido vai ser, nessa letra C, e com má-fé, vai ser um pouquinho diferente. O parecer vai justificar por que você está excluindo a família, né? Porque você conseguiu ver, visualizar ali que tem a irregularidade e, mais que isso, tem a má-fé. Isso tudo, pessoal, tem na nossa legislação, tá? Então, o parecer que o servidor tem que fazer, a atualização cadastral, quando tiver que fazer, essa questão de ter que ir atrás, se teve ou não má-fé, tentar identificar isso, a questão da visita que tem que ser feita, usar a ficha de exclusão quando for o caso da má-fé, inclusive isso, né? Um dos motivos de exclusão que a gente tem poucos, é taxativo lá na legislação, um dos motivos de exclusão é omissão de informação. Então, quando a família está omitindo informação e é comprovada a má-fé, a legislação diz que você tem que excluir essa família do cadastro. Eu digo isso porque tem município que fica com medo de fazer exclusão, mas não precisa ter medo. Se comprovou a má-fé, tem a irregularidade, é exclusão mesmo que a gente tem que fazer. Justamente por quê? Porque a gente faz a verificação posterior, então é o que o município está fazendo, e a gente tem que se preocupar com a qualidade das informações. Tem isso também na legislação, dizendo que o município ele tem que se preocupar com a qualidade dos dados do cadastro. Então, nesse caso de irregularidade e má-fé, é a exclusão que a gente faz. Certo? Pode passar, por favor. Então, aqui é só para mostrar para vocês o termo específico, ele é só um modelo, tá? Então, ele pode ser alterado, o município pode, tem município que faz de uma outra forma, mas geralmente ele tem isso, né? Pedindo para o RF declarar, né? Ele vai assinar ali, então ele vai colocar o nome dele, vai colocar a composição familiar e se responsabilizar por aqueles membros que ele está colocando ali, dizendo que são só aqueles e que são aqueles membros, né? Tem outras questões aqui, ó, as famílias que fraudam o Auxílio Brasil terão o benefício cancelado e serão obrigadas a devolver. Então, o RF vai estar assinando, lendo isso aqui e assinando, né? E, inclusive, faz parte também daquela questão que eu disse, de ações educativas, né? Tentar mostrar ali para as famílias essas questões, antes também dos dados entrarem no cadastro, de tudo isso daqui, de que ele é responsável por aquelas informações, que ele pode ser penalizado, enfim, certo? No próximo slide, a gente tem só um exemplozinho também ali da ficha de exclusão da família, que tem que ser preenchida quando a gente faz a exclusão. Então, tem ali, ó, o segundo parênteses, recusa da família em prestar informações. Quando a família se recusa a prestar informação, a gente pode excluir e deve excluir, né?
E o de baixo também, o terceiro, omissão ou prestação de informações inverídicas pela família por comprovada má-fé. Então, é um motivo de exclusão e a gente não tem que ter medo de excluir a família quando está nessa situação aqui, certo? Então, só para finalizar, para a gente fechar, a gente sabe que é uma situação que acontece hoje, né? De ter inconsistências no cadastro, de ter famílias ali que prestam aquela informação ou omitem alguma informação para se beneficiar, né? De algum programa ou de alguma política. A gente sabe disso, mas aí a gente não pode esquecer de duas situações. A primeira que eu falei quando a gente iniciou a apresentação. Por que que o cadastro é autodeclaratório? A gente não pode dificultar a vida daquelas famílias de baixa renda, né? Que a gente quer que esteja no cadastro, que a gente sabe que precisa do cadastro. A gente não pode dificultar a vida dessas famílias por conta de outras. Essa é a visão inicial que a gente tem, tá? E a gente também não pode esquecer que a gente deve se preocupar com a qualidade, então, tentando prevenir essa inconsistência, e aí vai da criatividade também, né, do que o município pode fazer, e não só prevenir, também fazer a exclusão, se for o caso, quando a gente vê que tem famílias cadastradas no cadastro único agindo de má fé, certo? Não ter medo de fazer essa exclusão quando for o caso. A gente tem alguns estudiosos, né, dizem que a gente ainda vai demorar um tempinho para conseguir vencer esse problema que a gente tem no cadastro de inconsistência porque a família quer prestar uma informação ali que não é verdadeira. A gente tem estudos aí que dizem que vai demorar ainda um tempinho para a gente conseguir vencer isso. Mas, enquanto isso, né, a gente tem que tratar, então, desses casos que já acontecem, se preocupando com essas questões que eu disse, sabendo que o cadastro é autodeclaratório e por que ele é autodeclaratório, né, e fazendo a checagem posterior para a gente poder ter a qualidade das informações no cadastro. Certo? Seria isso, gente. Perfeito, Fernando. Muito obrigada. Você foi muito certeiro e muito, como sempre, né, muito sistemático. Porque eu acho que uma das coisas que o pessoal mais tem que entender é que, mesmo a gente tendo essa preocupação da qualidade dos dados, né, a gente ainda tem que lembrar que o cadastro único ele é inclusivo, ele tem uma função de Isso. ser, né? Então, assim, aí fica para a gestão mesmo. A gestão do município ela tem que se balancear entre esses dois polos que a gente vai lidar sempre, né? Como você disse, vai demorar um tiquinho para a gente Isso. resolver isso de fato, né? Mas a gente tem a averiguação e revisão cadastral, né? Ela volta agora, vai ser anualmente, isso já ajuda o município. O próprio município, né? Vocês estão vendo aí, se vocês têm possibilidade de fazer. Esse termo, Fernando, o ano passado, num trabalho também que nós fizemos, foi também online, a gente construiu assim, a gente reformulou, porque já estava mudando para o Auxílio Brasil, né? E apresentou em live, o pessoal pôde contribuir, então é um modelo que a gente tem passado aqui no estado para os municípios, né? Para, claro, eles colocarem no timbre deles, no formato deles, né? Perfeito. Muito obrigada, Fernando. Gente, vocês querem fazer perguntas? A pergunta que ficou lá em cima, né, lá na apresentação, foi respondida? Lá dos casos? Agora é a hora, pessoal, de perguntar. Vamos explorar aí, Fernando. Vamos aproveitar o Fernando. Ele é difícil, Vamos né? lá, estou aqui. Né, Fernando? Mas, Só assim, lembrar o que você. o pessoal está colocando aqui no chat aqui, realmente foi muito clara a explicação, muito boa a explicação, né? E, assim, mas esse era o foco mesmo, né? Helena, Fernando, Eduardo. Essa era realmente para ser certeiro mesmo, né? Como proceder, né? No meu grupo lá, no Estudo de Caso 2, né? A dúvida, Fernando, do pessoal era, tá, eu vou lá, eu verifico e eu faço o quê depois?
né? Então, assim, eu acho que agora ficou bem claro, né? Se tiver alguma dúvida aí, pessoal, coloque aí no chat para a gente estar. E eu acho interessante retomar o estudo de caso 2, porque assim, o do caso 1 e o 3, ele é muito corriqueiro, né? O estudo de caso 2 aconteceu essa semana. Então, a moradora, eu acho que você não ouviu, Fernando, você estava com problema nessa hora. A moradora de um município foi lá no cadastro, fez o cadastro. A gestora, que é, já, assim, né, já tem uma larga experiência, percebeu que havia omissão de informação. Ela foi conduzindo a entrevista de tal forma que a mulher, né, a RF não teve outro jeito senão declarou mais corretamente. Mas passado 10 dias desse cadastro, ela foi em outro município um pouco mais distante, onde ela tem uma chácara, e fez o cadastro lá, fez a transferência do cadastro lá, prestando as informações conforme ela queria, né? E aí a gestora do lado de cá, que já tinha desconfiado, guardou essa coisa, né? Deixa eu ficar atenta a esse cadastro aqui. Percebeu e entrou em contato com a coordenadora, a gestora do outro município, e foi essa conversa, né? E aí ela me comunicou também, eu entrei no meio para conversar. Então, vai acontecer a visita domiciliar no outro município, porque ela transferiu, e com certeza vai sair de lá com um parecer, né? Então, talvez esse cadastro seja um perfil, né? Vamos ver, de exclusão, né? Do jeito que aconteceu. Possivelmente será de exclusão, então. É isso, a gente sabe como que é a dificuldade, principalmente para o município, né, eu diria, né, que tem que tratar ali diretamente com a família. Mas é isso, gente, não tem o que fazer. Hoje é uma realidade, né, tem isso no cadastro e que a gente tem que enfrentar. Então, usando a legislação e a criatividade também, né, que o próprio município pode ter. A gente tem que enfrentar porque é uma realidade. Carla levantou a mão. Eu queria fazer uma pergunta. Assim, a família veio para suas informações que não são verídicas. Após a visita, se a família quiser se redimir e vir fazer uma nova atualização, a gente pode fazer isso ou já tem que fazer a exclusão direto? Porque a gente sempre dá uma chance, né? Olha, você tem que passar as informações, tá? Assistente social, você sabe que são mais. Tem aquele, né? Aquela coisa da profissão e tal. Aí eu queria saber se a gente pode fazer isso, de orientar a família, né? A prestar as Sim. informações corretas. Sim, sim. Inclusive é o ideal, né? O ideal é isso, a gente não perder a família. Porque pode ser que ela não tenha direito ali a determinados programas, mas a outros sim, e que ela ainda tenha perfil, cadastro, né? Então, Exatamente. então a ideia seria essa mesma. Antes de uma exclusão, né? Seria atualizar o cadastro. Só se a família realmente, de fato, não, ela se negar a prestar informação, né, ou não querer ali, de forma alguma, tirar aquela informação ali que o município identificou que não é verdadeira, certo? Então, sempre é essa questão mesmo. Vamos atualizar o cadastro, né, antes de fazer uma Isso, exclusão. tá certo. Jane, mais alguma pergunta no chat? Alguma informação? Gente, assina presença no link de presença, é através da presença que vocês vão ser certificados, tá? Não, a Thaís colocou aqui que a maioria das pessoas lá no município dela precisa ser excluída, mas eles vão mandar linchar ela. Ela colocou aqui, né? Qual é o município? Ai, deixa eu voltar. Ok. Qual município? Thaís. Hã? Ah, não colocou aqui, Fernando. Divinópolis. Divinópolis? Uhum. Divinópolis. Então, até por essa escrita dela, talvez tenha que ter no município, né,
um trabalho mais forte ali de prevenção, que é aquele primeiro ponto lá que eu estava trazendo. Né? Como ela está vendo que está tendo muitas famílias que inclusive, já estão cadastradas, né, com esse problema de inconsistência, talvez seria começar agora a trabalhar com prevenção para evitar que isso continue acontecendo. Né? Além, claro, de tentar tratar essas famílias que já estão cadastradas. Mas eu digo assim, para cortar ali no início o problema, a gente teria que tentar fazer ações ali de prevenção mesmo, né? Para que isso não continue. Porque senão vai ser um trabalho que não vai acabar nunca. O município vai ficar excluindo, mas outras famílias vão vir, vão continuar fazendo, né? Talvez o município tenha que pensar em alguma coisa para prevenir, para evitar que o cadastramento seja feito dessa forma, com a inconsistência. A questão que a Rosane também colocou aqui, que é muito, na maioria das vezes, não dá para identificar a veracidade lá, né, das informações, porque os horários conhecidos, o horário que o gestor vai lá fazer a visita é o horário em que o companheiro está trabalhando, né? E, assim, a gente vê, Fernando, uma dificuldade muito grande em relação aos companheiros, né? Que as esposas vão lá, né, fazem o cadastro, mas omitem o companheiro, né? Porque na maioria das vezes ele trabalha, ele tem a renda para não colocar essa renda. Então, isso acontece com muita frequência, né, Helena? É uma situação isso aí é bem frequente, a gente, né, tem esse problema aí. Então, assim, e aí o que acontece? Que a Rosane colocou aqui, que vai fazer essa visita, só que esse marido não está lá, porque ele também está no horário de trabalho dele, ele está trabalhando, então ele não está lá. E aí, como que faz nessa situação? Né? Às vezes, é uma cidade pequena, né? O gestor sabe que a família, sabe que a pessoa lá tem um companheiro, né? Conversa com o vizinho, sabe que tem, né? Então, assim, a cidade é pequena e todo mundo sabe da vida de todo mundo. Às vezes vai lá na página lá do Facebook, tá lá casada, né? Então, assim, e lá falou que não tá. Então, realmente é um problema que a gente enfrenta, né? Assim, junto com os municípios, Fernando. Assim, você citou aí, não tem como visualizar exatamente como você pode estar visualizando, ou como a pessoa que trouxe a demanda está visualizando. Mas, pensando assim, no pior das hipóteses, né? Aí o município já está entendendo e já sabe que tem a omissão, né, do marido. Então, se ele já sabe, ele já foi lá, já fez a visita, às vezes ele pode até ter visto, talvez o marido não está lá, mas tem imóveis, tem alguma coisa, tem alguma coisa do marido lá, por exemplo, ou mesmo se ele não tenha conseguido visualizar nada lá, mas ele sabe que o marido, que aquela mulher é casada e não trouxe a informação do marido, se ele tem a certeza, ele já pode trabalhar nesse sentido, de procurar fazer ou a atualização cadastral, ou se a família realmente se negar a fazer a atualização, fazer a exclusão. Né? Aí um parecer, o município fez a visita, ele pode falar no parecer que não conseguiu ali, na visita em si, confirmar, mas que ele tem outros meios ali que ele conseguiu visualizar que procedia a irregularidade. Tá? Então, o município pode sim, o parecer do servidor é suficiente ali, junto com outros documentos, né, com a ficha de exclusão, enfim, fazer essa exclusão, tá? Tá desligado. A Sara tinha colocado aqui a questão do BTC, né? Que os advogados vão lá e pedem para tirar uma pessoa do cadastro, né? Porque eles vão pleitear outro BPC. Foi isso que eu entendi da questão da Sara aqui, né? Então, aí pede para tirar, porque não pode ter 2 BPCs. Ela está perguntando se isso procede. O advogado, no caso, está querendo também tirar, trazer uma inconsistência para o cadastro, digamos, né?
Primeiro tem que ver essa questão aí da procuração, né? Se ele tem uma procuração, se ele tiver uma procuração, ele pode responder pelo responsável familiar. E aí ele também se responsabilizaria ali junto com o RF, justamente por ter a procuração, pelas informações que estão ali, né? Agora, se ele não tiver a procuração, aí ele nem pode, na verdade, alterar o cadastro da família, tá? Mas é sempre a mesma situação. Mesmo sendo um advogado que está pedindo, se o município... inclusive, eu vi caso parecido numa visita que eu fiz. Um município... Era parecido com isso, era um advogado também que tinha alterado uma informação do cadastro, né, para a família, inclusive falando para a família que tinha que colocar daquele jeito o cadastro, mas a família foi excluída, da mesma forma do cadastro, porque não é porque é um advogado que está falando ali, né? Tem a legislação do cadastro que tem que ser seguida. Então, se for o caso de omissão de informação, a inconsistência não tem que estar ali no cadastro, não. A família pode ser excluída, sim, tá? E, assim, a família, né, você fala muito, né, Fernando, da questão de esclarecer. A família tem que estar ciente de que ela está pleiteando mais um benefício e ela pode ficar sem os dois. Porque, como disse acho que foi a Patrícia, né, mais cedo, né, mas vale um na mão que dois voando, né, que ela falou. Mas é isso, né, se a família está lá numa situação que ela não tem direito a dois BPCs, né, dois idosos podem, né, mas se não for, em certas situações não tem jeito, né, ela não vai ter nenhum, porque ela vai ser excluída do cadastro e esse benefício vai ser bloqueado, né? Isso. É esse o tipo de conscientização que a gente está precisando ter, né? Uhum. Ainda com algumas famílias, e incluindo aí advogados também, né? Esse tipo de conscientização, que a informação que tem que estar ali tem que ser a verdadeira, que é justamente por isso que a gente entende que alguns estudos estão dizendo aí que vai demorar um pouquinho para a gente conseguir chegar lá, mas já estão tentando ver como que a gente vai chegar lá, né? Então, a gente tem muito a avançar, muito nesse sentido, de conscientização. Então, o que o município puder fazer para tentar conscientizar a família de que a informação que está ali tem que ser verdadeira, não só por conta do Código Penal, de punição, né? Mas também por conta de outras famílias. Ela tem que receber o que ela de fato tem direito. Então, é o que você disse, se ela está querendo um outro benefício que ela não tem direito, ela pode acabar ficando sem os dois, né? Que é sendo excluída do cadastro. Agora, a Patrícia colocou aqui que se a RF, né, assinar todas as declarações e nós, como entrevistadores, souber que ela está mentindo, que o marido dela trabalha, né, inclusive num cargo público, e ela se recusa a colocá-lo no cadastro e ela ainda recebe Auxílio Brasil, o que deve fazer nesse caso, né? Aí... Recusa, ela está se recusando, então é mais um caso de exclusão. Né? Mais um caso de exclusão cadastral. E aí, pessoal, é mais uma coisa, que às vezes o município tem medo de fazer a exclusão, de depois a família tem direito, então será que eu posso realmente excluir ela do cadastro? Mas não é só isso, a questão da inconsistência que não pode ter no cadastro. Né? É o fato dela estar participando do programa, nesse exemplo aí, ela está participando do Auxílio Brasil e está tomando o lugar de outra família. Então, o município tem que ter isso em mente também, né? Se eu não excluir, eu vou deixar ela aqui e uma outra família que poderia estar recebendo, não está recebendo. Percebe? Então, tem esse lado também, a gente tem que pensar de uma forma geral, né? Não só naquela família, mas pensar em todas ao mesmo tempo. A Sara colocou uma pergunta aqui que é muito parecida com a de cima do BPC, né? E que o Fernando já respondeu. Eu percebo, assim, sempre nas questões que chega para a gente, é que existe também um lado, né, que é humano nosso, que é assim, vocês estão de frente com o problema. Vocês estão no caso da Sara aqui, né? O tutor é alguém que já é aposentado. Aí os dois não podem ficar no mesmo cadastro, sendo que o deficiente, outra pessoa que é deficiente, necessita de ajuda de terceiros, né? E o RF é o tutor.
Então, assim, e os advogados sempre querendo tirar, separar do cadastro, né? Mas é a mesma coisa que o Fernando disse, né? Infelizmente, a gente não tem condições de ver todos os benefícios chegarem a todo mundo que precisa né, e tem ainda um nível de hierarquia de necessidade, né? Então, a gente tem que respeitar isso mesmo, né? E respeitar o que o Fernando está dizendo, né? Tem uma legislação por trás. E se for inconsistência, os dois ficam sem depois, né? Porque depois você vai ter que excluir. Aqui teve uma questão aqui, né, assim, eu acredito que mais foi um desabafo, né, quando os seus superiores pedem para tirar o marido para ajudar alguém, aí complica, né, e o serviço é muito difícil porque ninguém leva a sério, então acho que foi mais um desabafo aqui na questão, né. Tem uma pergunta também da Dioselita, só porque é em relação à documentação, Dioselita, mas depois da gente... Oi. Desculpa, Suênia. A pergunta da Dioselita eu achei de extrema importância, eu acho que isso é importantíssimo mesmo, porque tem municípios que fazem recadinhos para entregar, da obrigatoriedade de documentação, a gente fala que não pode, né? É bom o Fernando falar sobre isso, mas a gente pulou uma pergunta aqui acima, né? Quem são as pessoas, no caso do município, né, os servidores adequados para fazer a visita dessa família, ou seja, quem lá na equipe do Cadastro Único é adequado para fazer essa visita? É porque no meu grupo lá, no meu grupo 2 lá, surgiu essa questão. Surgiu muito essa questão do assistente social do CRAS, né? Da E aí, proteção social básica, né? Então, aí eu coloquei para eles a questão que o assistente social, ele faz o acompanhamento familiar, né? Então, que quem precisa fazer essa visita, né, é o gestor, né? Mas, vamos lá, né? Então, assim, é porque depende muito do município, né? Tem município, por exemplo, que é muito grande. Imagina uma capital em que o gestor teria que ir lá fazer a visita, né? Então, o que é que a gente diz na legislação? A gente diz na legislação que pode ser um servidor do cadastro único no município. A gente fala assim. Então, quer dizer que pode ser o gestor, depende da realidade do município. Pode ser o assistente social, pode não ser o assistente social. Então, depende muito da realidade mesmo de cada município. A gente fala que tem que ser um servidor do cadastro único, tá? Isso, da equipe, né, Fernando? Porque, Isso, da equipe. porque tem equipes de municípios maiores que eles têm, sim, um assistente social dentro da equipe do Cadastro Único, Sim, né? sim. Então, seria o melhor, né? Assim, mas pode ser o gestor, pode ser o entrevistador também. Mas a maioria, né, Helena, o assistente social, ele não é do cadastro único, né? Ele não é da equipe do cadastro único, Fernanda, entendeu? Ele é servidor, né, da proteção social básica, né, Helena? Helena. Acho que faltou falar da documentação. Só um minutinho, Isso. Solange. Deixa o Fernando falar da documentação, que esse é um ponto muito importante e a gente volta para você. Então, a questão da documentação, a gente tem na legislação, né, os documentos que são exigidos ali para o cadastramento, mas até mesmo para a entrevista em si, nem documento é exigido. Então, a gente não pode, digamos assim, inventar algo mais do que está na legislação. O município não pode colocar ali exigências justamente pensando naquela questão que eu trouxe do ponto forte, que o cadastro ele é inclusivo. Se a gente for exigir documentos que não está na legislação, a gente vai estar tirando um pouco desse fator inclusivo que a gente tem no cadastro, né? É isso. Sempre lembrar que o nosso público é de baixa renda e que se a gente for dificultar, a gente vai perder famílias. Se a gente faz um cartaz e exige um documento além ali do que tem na legislação, pode ser o suficiente para a gente não ter aquela família cadastrada no cadastro. Ela vai olhar aquele cartaz e vai ver aquele documento ali a mais que está sendo exigido e falar, não vou me cadastrar.
né? Então, e o município, além disso, vai estar contra a legislação, vai estar agindo em desacordo com a legislação. Hoje a gente notifica municípios quando a gente Ministério, identifica municípios que estão exigindo mais documentos do que o necessário, a gente tem notificado esses municípios pedindo para que eles não façam isso, né? Então, é isso, seguir o que está na legislação. E eu vou aproveitar para falar da questão do título, porque assim, o RF ele precisa ou ter o CPF ou o título, né, para gerar o NIS. Mas alguns municípios ainda, né, cometem um erro de dizer que o título tem que estar naquele município, né, que ele tem que votar naquele município para fazer o cadastro ali ou para transferir o cadastro para ali, né? E a gente tem trabalhado muito isso aqui, né, repetindo sempre que a gente não exige esse tipo de coisa, não é da nossa competência fazer isso, e que o RF, a família, tem liberdade, né, para decidir aonde que ela quer o título dela. Tem uma questão da Elaine aqui, Helena, que quando acontece que uma pessoa mora sozinha, né, em um cadastro único, idoso falece, né, e mora sozinho, e no cadastro precisa atualizar por óbito, como fazemos nesse caso, e no cadastro pede a certidão de óbito dele. Isso, no caso de óbito, aí tem que, na verdade, tem até uma exceçãozinha aí, mas é isso, a legislação diz que no caso de óbito, a atualização cadastral tem que ser feita colocando a certidão de óbito lá, né? Mas se não tiver a certidão de óbito, a legislação diz que um parecer do servidor é suficiente. Pode ser que a família não consiga ali a certidão de óbito fácil, que o município não consiga, então um parecer do servidor é suficiente, tá? Mas é isso sim, ou a certidão de óbito ou um parecer do servidor é necessário, porque aí é exclusão de família, né? Ou de pessoa. Quando a gente está falando de exclusão de família ou exclusão de pessoa, a gente sempre vai querer alguma coisa ali para poder justificar essa exclusão, tá? É assim que trabalha a legislação hoje. Solange? A Thaís... Oi? Deixa eu só... Solange, vamos escutar a Solange. Então, voltando lá atrás, Helena, bom, em relação ao que você falou e a questão do título de eleitor, hoje, essa semana, me teve um caso assim, aqui em Jaraguá. A menina beneficiária do Auxílio Brasil mudou-se aqui para Goiânia, e aí, quando eu liguei com ela para falar que o cadastro dela estava vencido, para ela, né, me procurar para atualizar, ela falou que ia transferir todos os documentos dela para Goiânia, que ela estava morando aqui, e que o cadastro dela não tinha sido atualizado porque uma pessoa lá do setor que ela mora, aqui em Goiânia, Parque Pneu, falou que ela tinha que transferir o título de eleitor dela para cá, senão ela não conseguiria atualizar o cadastro dela. Até reportei isso com o Eduardo, liguei com ela depois e acho que ela voltou e procurou o CRAS lá da região dela, parece que conseguiu atualizar o cadastro. Mas, voltando lá atrás, em relação à assistente social, essa semana a assistente social do CRAS esteve comigo lá, né, no CAD único, que ela recebeu uma denúncia e queria me chamar para ir fazer essa visita. Aí eu expliquei para ela que, já que a denúncia era sobre o cadastro único, quem tinha que fazer a visita seria eu e o entrevistador. Muito bom, tudo bem, ela entendeu, eu fui fazer a visita. Eu e o entrevistador. Chegamos lá na casa, um lote com 2 casas. Aí a menina que me atendeu, que era a responsável familiar, que aí foi o seguinte: os 2 casados, aparentemente ela disse que eles estavam separados, porque estavam morando numa casa e ela na outra, só que ela recebe o Auxílio Brasil e Mães de Goiás, e ele é beneficiário do DTC, porque tem problema mental. Aí nós fomos fazer essa visita e chegamos lá, deparamos com essa situação. 2 casas, ela inclusive estava fazendo almoço, falando que era na casa do ex-marido.
Aí eu perguntei se eles eram separados, né, de, assim, oficialmente, né? Ela falou que não, que ainda não. Então, ou seja, ele tinha um cadastro e ela também, no mesmo endereço, e com 3 benefícios. Oi, Oi, não ouvimos. deu para entender, Helena? Acho que entendi. Entendeu, Fernando? Deu para entender? Eu entendi. Fernando, Oi, você tá falhando, Helena. deu para Oi, entender. estão me ouvindo? Tá falhando para mim. Deve ser sua internet, então. Oi, Oi, você entendeu a questão eu não dela? consegui ouvir um pedaço. Ah, tá. É um casal que está dizendo que são separados, ele recebe o Aham. BPC, ela recebe Auxílio Brasil e esqueci o outro. E eles estão morando num lote só, em casas separadas, né? Mas, pelo que eu entendi, fazem almoço numa casa, numa determinada casa, parece que é do marido, do ex-marido. Ela perguntou se eles Tá são falhando para mim, eu não estou entendendo nada. que eles são casados formalmente ainda, né? Mas estão separados de casa. Solange, você consegue dizer se eles dividem despesa e renda? Isso. Tipo, estava fazendo almoço na casa de um. Isso, tem que entender Helena, aí se é família ou família compartilhada. não estou entendendo o que você está perguntando, está falhando muito para mim. É a sua internet. Peraí, eu vou escrever no chat aqui. Nesse caso aí, que talvez não seja nem questão de inconsistência, ou talvez seja mais dúvida com relação ao conceito, né? Pode Uhum, ser que seja família, cadastro único, mas pode ser que seja família convivente. Então, uhum. teria mais que entender a lógica da família mesmo com relação a rendas e despesas, né? Exatamente, né? É uma análise mesmo de como que foi, né? Se ela não conseguir responder, depois eu converso com ela no privado. Tem mais alguma pergunta? Sônia? Então, a Thaís Michelangelo, ela colocou que nesse caso, se for excluído pelo gestor, e se eles voltarem novamente, né, eles foram novamente para fazer o cadastro, pode ser feito? Pode ser feito. Inclusive, a legislação nem fala de tempo, né? Mas a família pode entrar no cadastro novamente, e, inclusive, a gente tem casos reais disso, que a família se negou de todas as formas ali de prestar informação ou recusou, se negou a atualizar o cadastro e acabou sendo excluída. Depois da exclusão é que ela foi entender, né? Tem um caso concreto que a gente conhece aqui do DF, que era uma família que acabou prejudicando o filho mais velho, que pedia isenção de concurso, da taxa de inscrição de concurso. Então, a família foi excluída e aí não demorou uma semana, a família voltou lá. Por quê? Porque precisava que esse filho mais velho continuasse fazendo os concursos sem a taxa, né? Sem pagar a taxa. Então, eles pediram para serem reincluídos no cadastro e o cadastro foi feito, tem mesmo que ser feito, mas aí, dessa vez, com as informações corretas, né? Aquela inconsistência que a família não estava querendo de forma alguma tirar do cadastro, ela acabou tirando. Uhum. Mais alguma pergunta, Sônia? Vamos lá, peraí. Então, vou lendo para baixo aqui a questão tem uma pergunta da Rosângela aqui de atualização do cadastro, né? Em caso de BPC das pessoas que vivem em casas de longa permanência, né? Como atualizar, como fazer. Tem várias pessoas morando, vários idosos, né? Idosos morando em instituições, é isso? Sim.
Isso aí tem possibilidade se a pessoa puder prestar informação, né? Ela mesma pode prestar informação e atualizar o cadastro normalmente. Agora, se ela não tiver condições, e se ela tiver um representante legal, por exemplo, pode ser esse representante legal que vai fazer a atualização, né? Mas é isso, não importa se ele está numa instituição, não. Ele tem o direito de estar no cadastro, né? E a atualização tem que continuar sendo feita. Agora, a Elaine coloca aqui a questão de a pessoa devolver os valores recebidos, como é feita essa devolução, não sei se vai responder essa questão aqui, né? Deve estar falando do PAB aí, né? Então, assim, acho que para ter mais detalhado, aí teria que ser alguém da Senac para poder conversar com vocês. Mas, de uma forma geral, eu posso dizer que a gente abre um processo, né, no Ministério, e aí a família, se for comprovada ali a má-fé, ela tem que devolver aquele valor que ela recebeu durante todo o período em que ela omitiu a informação, agindo de má-fé, até o momento em que foi excluída. O próprio Ministério emite esse boleto, né? Não é igual o auxílio emergencial, que tinha uma forma de devolução, né? Quando acontece fraude, o próprio Ministério investiga e depois de constatado, ele emite o boleto. Né? Agora, na sequência aqui, a Sara coloca que precisava de uma aula sobre o INSS aqui, né? Sobre os benefícios que usam o cadastro, né? Tiveram 2 eventos, né, sobre o BPC, né, inclusive sobre as novas atualizações, está no YouTube. Eu vou pôr o link novamente para vocês, né, porque é interessante mesmo a gente entender o BPC, entender os outros programas. O Jaider coloca aqui em que situação a família terá que devolver os benefícios. O benefício, né? Situação de fraude, né? Seria omitiu informação, mas esse é um assunto para outra aula, pessoal. Vamos ver, estou descendo aqui Parece que a Dioselita ficou ainda com uma dúvida sobre documentação. Eu estou lendo dela aqui. Quero entender a respeito da documentação necessária para o cadastro. Ainda não tem clareza do que se faz necessário para o mesmo. Documentos para o cadastramento, né? Então, a gente tem... porque assim, no cadastro a gente tem uma diferença entre entrevistar e cadastrar, tá? Quando a gente fala entrevistar, é ali você fazer as perguntas para a família e ter as respostas na entrevista. E cadastrar já é diferente, é um ato além, que a família já está podendo participar dos programas e das políticas, porque ela está cadastrada. Para entrevistar, que é só fazer as perguntas para a família e ter as informações no formulário físico, no sistema, não é exigido nenhum documento. Você não pode exigir documentos para entrevistar uma família. Ela tem o direito de ser entrevistada, entende? E de ter as informações inseridas ali no formulário e no sistema, ou só no sistema, se for o caso. Isso é a entrevista. Agora, para ela ser cadastrada, a nossa legislação diz que o RF, ele tem que apresentar CPF ou título de eleitor, então é um dos dois, um já seria suficiente, e o restante ali da família, os demais membros da família, podem apresentar qualquer documento que a gente coleta no formulário. Então, CPF, ou o RG, ou o título de eleitor, ou uma certidão de nascimento, de casamento. Então, no cadastramento é que a gente exige documentos, e é um documento já seria suficiente. Então, a gente teria que exigir no cadastramento, de novo, para o RF, CPF ou título de eleitor, basta um, demais membros, um documento qualquer que a gente coleta lá no bloco 5. É importante que a gente tenha todos os documentos ali? É melhor, né? Fica mais qualificada a informação dos membros da família e da família. Mas, com relação à exigência, a gente só pode exigir um documento por membro da família para que ela seja cadastrada e nenhum documento para que a entrevista ocorra.
Certo? Perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Agora, a última questão que foi da Rosângela. Agora, eu não sei se ela colocou depois que depois que o Fernando respondeu, mas ela colocou aqui, vocês poderiam tirar minha dúvida, na casa de longa permanência tem vários que pegam o BPC. Aí eu não sei se ela colocou, se ela ainda ficou com dúvida, fala aí pra gente, Rosângela. Eu acho que ela só colocou de novo para ser respondida. Para poder lembrar, Ela né? agradeceu. Ela agradeceu. Pode falar, Rosângela. Boa tarde. Eu coloquei porque demorou minha resposta e eu fiquei ansiosa. Porque, assim, eu estava em dúvida. Porque, tipo assim, numa casa de longa permanência tem vários, né? E eu fiquei em dúvida de colocar a composição familiar e os BPC, porque lá tem mais de 10 BPC. Se for, Rosângela, se for 10 famílias diferentes, se for 10 idosos ali, que no conceito de família para o cadastro são 10 famílias diferentes, não tem problema ter 10 BPCs ali, não, tá? Então, tem que ver o conceito de família, porque pode ser que seja também 2 idosos irmãos. Então, por isso que eu não posso afirmar aqui para você que são 10 famílias diferentes. Vai depender ali, mas geralmente são 10, se a gente tem os 10 idosos ali, são 10 idosos em 10 cadastramentos diferentes, 10 famílias diferentes, então seria BPCs individuais mesmo. Sim, lá são de famílias diferentes. E é importante lembrar como que marca domicílio nesse caso, né? Não é domicílio particular, né? Aí é coletivo, né, Fernando? Isso, tem o domicílio coletivo lá no bloco 2. Ah, tá, esse eu não coloquei. É isso que vai permitir que o INSS olhe e verifique que ele está no ILPI e que não são 10 BPCs para uma mesma família, né? É uma das coisas. Então tá, obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Acho que agora, assim, aqui no chat aqui encerrou. O pessoal já está despedindo, porque na verdade fecha às 5, né? Os CRAS costumam fechar assim. Mas tudo bem, foi maravilhoso. Mesmo que a gente começou um pouco mais tarde, foi ótimo, porque foi ótimo. Eu perder a presença do Fernando e explicando para a gente, né? Então, gente, muito obrigada a presença de vocês, né? E quero agradecer demais ao Fernando. Eu sei a ginástica que ele fez para estar aqui com a gente 3 da tarde, porque ele está cheio de compromisso, a agenda dele é lotada, não é fácil, né? Então, a gente está conversando há várias semanas, né? E o Fernando, mesmo assim, se dispôs e está aqui com a gente. Então, muito obrigada mesmo, Fernando. E obrigada por todas as vezes que eu te pergunto, né, lá no privado, e você me responde, e assim, sempre as suas explicações são muito maravilhosas, né? Porque é toda cheia de detalhes e bem consistente. Muito obrigada. Eu queria só agradecer também pela oportunidade. Eu gosto muito desses momentos que a gente tem contato com vocês, né, estados e municípios. É a parte que eu mais gosto do meu trabalho. Então, sempre que possível, sempre que tiver oportunidade, podem chamar que eu vou fazer o possível para vir, sim. Ok. Você consegue abrir sua câmera? Vamos tirar uma fotinha todo mundo. Vamos tentar Vamos aqui. abrir as câmeras. Hoje o pessoal estava todo mundo muito tímido, né? Quase ninguém abriu câmera hoje. E ainda bem que a internet voltou bem na hora. Ah, nossa, foi... Gente, eu já estava pensando que não ia dar certo. Que sofrimento, né, Fernando? Eu acho que a gente tem que tirar essa foto no início. No início, né? Porque todo mundo vai embora. É sempre Uhum. assim, Fernando. Normalmente essas aulas, elas rendem, mas às vezes... É verdade, a gente tinha 80 e tantas pessoas, né? Agora a gente tem 31. Pois é. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui, já peguei uma. É porque fecha, né, o CRAS lá, a maioria está lotada lá no CRAS, né? Então, fecha às 5. Então tá, gente, muito obrigada, né? Uma boa tarde para vocês, Eduardo, quer se despedir. O Ivan já foi. Suênia, obrigada mesmo.
Então, é só agradecer mesmo, né, pessoal, assim, pela disponibilidade de vocês, né, esses encontros eu acho que tem sido muito produtivo, né, porque, assim, esclarece muitas dúvidas, né, é um espaço onde cada um pode colocar aí a sua dúvida, a sua experiência, né, o que está lidando dia a dia aí no município, então isso é muito importante, é muito, assim, enriquecedor, né, e eu também gosto muito, Fernando, desses compartilhamentos, né? Porque eu acho que isso aí enriquece tanto a gente aqui, né, quanto os municípios. Acho que é uma troca assim muito gratificante. Eu acho que muito importante para o nosso trabalho. E é isso aí. Obrigada, pessoal. Sim, parabéns para o Estado também, né, pela iniciativa aí dessa capacitação aí. Obrigada, E Fernanda. até a Ó, próxima oportunidade. muita gente aqui te elogiando aqui no chat. Dá uma olhadinha aí. Um monte Tá de bom. gente agradecendo a sua presença, tá vendo? Eu acertei em insistir, né, Fernanda? Sim. Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Até mais, pessoal. Valeu, Até obrigado. mais. Valeu. Tchau, gente. Um abraço aí a todos.